Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estudar as frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que, apesar de apresentarem termos diferentes, elas representam o mesmo valor. É só pensar na palavra equivalentes. Equi significa mesmo ou igual, valente significa valor. Então, a fração equivalente é a fração que possui o mesmo valor que outra. Quer ver? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho essas 4 figuras, tá? Elas são todas de mesmo tamanho, certo? E a gente pode perceber que a primeira representa 1/2, porque ela está dividida em 2 partes e nós pintamos uma dessas 2 partes. A segunda, 2/4, porque tem 2 partes de 4 pintadas. A terceira, 3/6, porque são 3 partes pintadas de um total de 6. E a quarta, 6/12, porque temos 6 partes pintadas de um total de 12 partes. Mas se nós prestarmos bastante atenção, a parte pintada de todas elas é sempre do mesmo tamanho. A figura inteira tem o mesmo tamanho e a parte pintada também é do mesmo tamanho. Então, nós podemos dizer aqui que as frações 1/2, 2/4, 3/6, 6/12 são frações equivalentes, ou seja, elas têm mesmo valor, então eu posso dizer que elas são iguais, certo? Toda vez que temos frações equivalentes, nós podemos dizer que elas são iguais, porque possuem o mesmo valor. Dessa forma, a partir de uma fração, nós podemos encontrar infinitas frações equivalentes a ela. Basta nós multiplicarmos o numerador e o denominador por um mesmo valor diferente de zero. Veja só, novamente eu tenho 4 figuras, certo? Todas elas são do mesmo tamanho. Aqui, elas estão divididas da mesma forma e pintadas na mesma quantidade. São figuras idênticas, certo? Mas o que vai acontecer? Bom, a primeira representa 2/3, porque eu tenho 2 partes pintadas de um total de 3. Mas observe o que vai acontecer se eu pegar a segunda figura, que está igualzinha a ela, e dividi-la na metade. Dividi a minha figura inteirinha em 2 partes iguais. Continua sendo uma figura do mesmo tamanho, com a mesma porção pintada, porém agora, em vez de eu ter 2/3, eu posso dizer que eu tenho 4/6, porque são 4 partes de um total de 6. Mas como é que esse 2 vira 4 e esse 3 vira 6? Bom, basta que eu multiplique numerador e denominador por 2, porque a figura foi dividida em 2 partes. Vamos ver a próxima figura. Eu tenho aqui os mesmos 2/3, mas agora eu vou dividir a minha figura em 3 pedaços iguais, em 3 pedaços de mesmo tamanho. Eu não mudei o tamanho da figura, nem mudei a quantidade pintada, a área pintada, certo? Eu só dividi mais ainda a minha figura. O que aconteceu aqui? Inicialmente era 2/3, mas se a gente olhar novamente, agora ela está dividida em 9 pedaços e está pintado 6 partes dessas 9. O 2 para vir a 6, a gente multiplica por 3. O 3 para vir a 9, também multiplica por 3, que foi justamente o número de partes que eu dividi a minha figura, certo? Vamos ver mais um exemplo. Começo com os meus 2/3, mas agora eu vou dividir a minha figura em 1, 2, 3, 4 partes iguais. A minha figura inicial, que representava 2/3, agora está dividida num total de 12 partes e estão dessas 12 partes pintadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, estão vendo? Ou seja, o 2/3 se transformou em 8/12, sem alterar a pintura, sem aumentar nem diminuir a figura, apenas fazendo o quê? Multiplicando o numerador e denominador por 4, certo? Então, nós temos aqui
que 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 são todas frações equivalentes. Vamos anotar? 2/3, 4/6, 6/9 e 8/12 são frações equivalentes. Então, nós vimos geometricamente, ou seja, através das figuras, e também através de contas, certo? Que essas frações são equivalentes. Observem esse outro exemplo. Eu tenho novamente 3 figuras do mesmo tamanho, certo? E a mesma porção delas está pintada, ok? Mas a primeira representa 12/16, porque ela está dividida em 16 pedaços e tem 12 deles pintados. A segunda, ela representa uma outra fração, porque ela está dividida em 8 partes, certo? E a última está dividida apenas em 4 partes. Eu já coloquei aqui o 12/16 para todas, porque eu já sei da primeira figura, que é a mesma porção que está pintada. Mas vamos fazer agora as frações que estão representadas nas próximas figuras. Olha só, a figura número 2, a figura do meio, ela está dividida em 8 partes. Então, o denominador dela é 8. Quantas dessas 8 partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela está representando a fração 6/8, certo? Mas como assim? Como o 12 virou 6 e o 16 virou 8? Bom, para o 12 virar 6 e o 16 virar 8, eu posso dividir o numerador e denominador por 2, certo? Nós sabemos que elas são equivalentes porque eu disse, elas estão da mesma figura, vocês estão vendo, e é a mesma porção que está pintada. Vamos fazer o mesmo com a terceira figura. Ela está dividida agora em 4 partes e 3 dessas partes estão pintadas. Então, como o 12 vira 3 e o 16 vira 4, o 12 pode se transformar em 3 se eu dividir por 4 e o 16 se transforma em 4 se eu também dividir por 4. Então, eu dividi numerador e denominador por um mesmo valor. Conclusão: 12/16, 6/8, 3/4 são também frações equivalentes. 12/16, 6/8 e 3/4 são frações equivalentes. Certo? Então, além de poder multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor, eu também vou poder dividir numerador e denominador por um mesmo valor. Porém, quando eu multiplico, conforme eu vou multiplicando, eu vou obtendo infinitas frações equivalentes. Quando eu divido, não. Vai chegar um momento em que eu não vou mais poder fazer isso. Esse processo de dividir numerador e denominador por um mesmo número, a gente chama de simplificação de fração. Simplificar uma fração é dividir, então, o numerador e o denominador dela por um mesmo valor. Quando fazemos esse processo o maior número de vezes possível ou dividimos pelo maior valor possível, dizemos que a fração está irredutível. Como é que isso vai funcionar? Vamos pegar um exemplo para entender melhor. Eu tenho aqui a fração 36/48. Eu posso dividir o tanto 36 quanto 48 por 2. Quando eu faço 36 dividido por 2, eu tenho 18, e 48 dividido por 2, eu tenho 24. Mas 18 e 24 eu ainda posso continuar dividindo. Eu posso dividir novamente cada um deles por 2. Quando eu faço 18 dividido por 2, eu obtenho 9. Quando eu faço 24 dividido por 2, eu obtenho o 12. Agora, eu não posso mais dividir por 2. Porém, tanto 9 quanto 12 são divisíveis por 3. 9
dividido por 3 é igual a 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, eu tenho aqui diversas frações equivalentes, 4 frações equivalentes: 36 48avos, 18 24avos, 9 12avos e 3 quartos. Eu fui obtendo essas novas frações sempre dividindo o numerador e denominador por um mesmo valor. Reparem que eu divido o numerador e o denominador por um mesmo número. Eu não posso dividir o numerador por um valor e denominador por outro. Tem que ser pelo mesmo número para dar certo. Mas eu tenho um caminho mais rápido para fazer essa simplificação de fração? Tenho. Por exemplo, eu poderia ter dividido o 36 e o 48 pelo maior divisor comum deles, pelo máximo divisor comum deles, que é o 12. Se a gente sabe descobrir o máximo divisor comum de dois números, a gente pode usar aqui e ter uma simplificação muito mais rápida. 36 dividido por 12 é igual a 3. 48 dividido por 12 é igual a 4. Reparem, nós chegamos no mesmo valor. Essa fração que nós obtivemos, 3 quartos, não dá mais para simplificar. Nós dizemos então que ela é uma fração irredutível, porque ela já está simplificada ao máximo, certo? Tem quem pergunte por que a gente precisa simplificar uma fração se o resultado, representa o mesmo valor inicial? Pensa bem, na matemática a gente tem diversos caminhos para resolver determinadas questões, certo? Só que quando se trabalha com fração, diversos caminhos diferentes podem chegar a representações diferentes da fração. Então, como é que eu vou saber que eu acertei, você acertou, o colega acertou, se cada um chegou numa fração diferente? São infinitas frações equivalentes que existem. Então, nós usamos a simplificação de frações para todos nós chegarmos numa mesma fração irredutível, simplificada ao máximo. E assim nós podemos ter uma escrita mais simples, como o nome já diz, e podemos comparar se todos acertaram, certo? Então, é muito importante isso para a gente padronizar a escrita final de um problema, o resultado final de um problema. Tá certo? Nós vamos usar muitas frações equivalentes nos nossos próximos vídeos, nas nossas próximas aulas, ok? Bom estudo para vocês e até mais!